Boa noite. Boa noite. Isolato chega ao Brasil e vai para a cadeia cumprir a pena do mensalão petista. Só neste ano, o Brasil perde mais de 650 mil empregos com carteira assinada. A prefeitura é multada por fechar a Paulista aos domingos, mas diz que vai continuar. Festival de grafite transforma as laterais de prédios aqui na capital paulista. A Prefeitura de São Paulo é multada em mais de R$50 mil pelo fechamento da Avenida Paulista no último domingo. Em nota divulgada hoje, o Ministério Público disse que recorreu à Justiça após esgotar as discussões com o município. A Prefeitura informou que não vai voltar atrás na decisão de fechar a Avenida Paulista para os carros aos domingos. Diz que isso faz parte da política que visa ampliar os espaços de lazer. A Prefeitura entende que a negociação com o Ministério Público está esgotada, está concluída, mas diz que permanece aberta ao diálogo. Bem, para o Ministério Público, o que vale é um termo, na verdade um acordo assinado em 2007, pelo qual a Paulista só pode ser fechada 3 vezes por ano. Isso já aconteceu neste ano, durante a parada gay, durante a inauguração da ciclovia da Paulista e também depois durante a inauguração da ciclovia da Bernardino de Campos. Bem, com relação à multa que pode voltar a ser aplicada a cada domingo, a Prefeitura diz que vai apelar ao Ministério Público, dizendo que fechar a via para lazer no molde proposto e não em eventos específicos, como Réveillon, São Silvestre, não se enquadra no termo de 2007, e sim na lei de 2012, que instituiu o Plano Nacional de Mobilidade. Terminou nesta semana o prazo para a Unimed Paulistana enviar cartas a seus clientes informando sobre a portabilidade para outros planos de saúde. Mas muitos não receberam a correspondência, sequer conseguem atendimento médico e até estão pagando exames e consultas do próprio bolso. Deise parou de ser atendida há 1 mês pelo plano de saúde, justamente na reta final de gravidez. Você não sabe se você tem um hospital para você ganhar neném, você não sabe se você pode adoecer para poder procurar um hospital porque você não tem atendimento dentro da cidade de Osasco. Eu paguei uma ultrassom de R$70, paguei 3 exames R$150. Há 2 anos ela tem o plano de saúde da Unimed Paulistana, que desde o mês passado teve as operações suspensas pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Unimed Paulistana teve 20 dias para informar e orientar sobre essa situação aos seus conveniados. Esse prazo terminou na quarta-feira, mas muita gente, como a Deise, não recebeu qualquer informação. Ela não recebeu nem carta, nem telefonema e foi por conta própria que ela ligou na central de atendimento da Unimed. Depois de várias tentativas, muitos protocolos aqui, ela conseguiu a informação de que se fosse seguir a orientação, a recomendação da própria Unimed de trocar de plano para um outro do sistema Unimed, ela teria de pagar R$150 a mais por mês. Não é todos os hospitais que eu iria ter o atendimento. Na cidade de Osasco, só um hospital, pronto-socorro. Ou seja, diminuiu? Diminuiu e eu vou pagar mais. Mas segundo determinação da ANS, a portabilidade de plano deveria ocorrer sem cobrança de carência e com preços 25% menores que os oferecidos pelo mercado. Isso vale para planos individuais, familiares e empresariais com até 30 vidas. Os conveniados agora têm 30 dias para fazer o que a empresa chama de portabilidade extraordinária. Todos os pacientes estão sendo encaminhados ao Hospital Santa Helena, que fica na Liberdade, no centro de São Paulo, e pertence à Unimed Paulistana. Isso depois que a Justiça determinou nesta semana que sejam garantidos os atendimentos, pelo menos, de urgências e emergências. Todos os pediatras, tudo que eu procurei, ninguém atende mais pelo convênio. Só aqui? Só aqui. Hoje está tranquilo, mas já teve outras situações de conhecidos meus que vieram e tiveram que esperar muito tempo, porque tem a demanda de pessoas da Unimed vindo para cá é muito grande. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o termo firmado com o sistema Unimed garante aos beneficiários o ingresso em novas operadoras sem carência e as obriga a ofertar uma rede mínima de prestadores, mas que não necessariamente será igual à da Unimed Paulistana.
Estudantes de escolas públicas fizeram mais um protesto contra a reestruturação da rede de ensino estadual que o governo paulista pretende implantar no início de 2016. O ato começou na Avenida Paulista. Os estudantes caminharam até a sede da Secretaria Estadual de Educação na Praça da República. Policiais militares protegeram o prédio da secretaria para evitar o vandalismo, mas o protesto foi pacífico. O trânsito na região central ficou bem complicado. Segundo a UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, que organizou o protesto, cerca de 700 alunos participaram. A Polícia Militar contou aproximadamente 100 manifestantes. Segundo o governo, a reorganização da rede de ensino não vai afetar no número de vagas. E se alguma escola for desativada, o espaço vai se transformar em outra unidade de educação, como uma creche ou um ETEC. Com a medida, mais de 1 milhão de alunos vão ter que mudar de escola. Neste final de semana, 8.400.000 pessoas devem fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No estado de São Paulo, são quase 1.400.000 inscritos. E em todo o país, quase 62 mil candidatos com algum tipo de deficiência pediram atendimento especializado. O estudo e o receio são os mesmos como de qualquer candidato. A única diferença com a Vera é, digamos assim, o modo de ver as coisas. Ela tem 5% da visão em apenas um dos olhos. Para efeito de comparação, é como se tivesse tudo assim, bastante embaçado. Ela até consegue enxergar algo se chegar muito perto das letras. Agora imagina fazer uma prova extensa e pesada em conteúdo como o Enem, tendo que olhar todas as frases assim, ó, de pertinho. Cansativo, né? É por isso que a Vera solicitou a presença de um ledor. É uma pessoa que vai ficar ao lado dela durante toda a prova, para ler todas as perguntas do início ao fim. Na verdade, é o que ela acaba fazendo aqui na casa dela para estudar. Só que o ledor aqui é o próprio computador. Ouve só. Civilização grega podem ser encontrados em nosso cotidiano. Tô bem tranquila, eu vou tentar. Se por acaso não der certo, eu tento o ano que vem de novo. E a redação? Eles vão dar um tema, eu vou falar e ela vai escrever tudo o que eu disser. Com vírgula, acento, pontos... Enfim, tudo que eu falar, ela vai escrever exatamente o que eu disser. Se eu falar alguma coisa errada, ela vai ter que escrever do jeito que eu falei. A Vera quer cursar serviço social ou direito. Ela é uma entre 61 mil pessoas com algum tipo de deficiência e que pediram atendimento especializado para fazer as provas do Enem neste final de semana. Tanto no sábado quanto no domingo, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente a 1h, sem tolerância para atrasados. A prova de sábado tem 4 horas e meia de duração e a de domingo 5 horas e meia, contando com a redação. A Avenida Paulista, que agora fecha para os carros no domingo a partir das 9 horas da manhã, vai fechar a 1h da tarde, excepcionalmente neste dia 25, para facilitar a ida de candidatos aos locais de prova. Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que não há pedalada fiscal no orçamento de 2015. Ele afirmou também que o governo está se esforçando para equilibrar as contas públicas. Nesta semana, a oposição e juristas entraram com um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma, alegando que ela cometeu crimes fiscais neste ano. O Tribunal de Contas da União rejeitou as contas de 2014 do governo por causa das pedaladas, que são atrasos em repasses de recursos do governo aos bancos públicos, o que não é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ex-presidente Lula nega que tenha pedido a demissão do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, na Bahia, Lula demonstrou irritação com os frequentes rumores de que estaria atuando pela saída de Levy. Eu não seria desleal com a Dilma, eu não seria desleal com o Levy, eu não sou o presidente, eu não tenho o direito de indicar ninguém. Eu tenho o direito de torcer para que a presidenta Dilma escolha as pessoas mais corretas. Lula disse também que não articulou com o PT um acordo para manter no cargo o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, alvo de várias acusações em troca do arquivamento dos pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enquanto ele for presidente da Câmara, ele vai determinar a pauta do Congresso Nacional. E nós temos interesse em aprovar não só parte do ajuste, aprovar a CPMF, aprovar o orçamento e aprovar outras medidas que estão lá que são importantes. Então,
Ao invés de ficar querendo afundar ele, eu quero que ele coloque em votação as coisas e deixe o processo seguir, sabe, naturalmente. E quando for julgado, ele vai pagar o preço. É apenas isso que eu quero. Lula voltou a afirmar que não existe base jurídica para o impeachment e que a oposição ainda não se conformou com a derrota nas urnas no ano passado. Extraditado pela Itália depois de quase 2 anos, o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão petista, já está preso em Brasília. Pizzolatto chegou ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, logo cedo. De lá foi levado a Brasília. Ele vai cumprir pena no presídio da Papuda. Pizzolatto foi condenado no mensalão petista a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, crimes cometidos quando foi diretor de marketing do Banco do Brasil no primeiro governo Lula. Com dupla nacionalidade, ele fugiu para a Itália em novembro de 2013 com o passaporte falso em nome de um irmão falecido. Por causa desse documento, foi preso na Itália em fevereiro de 2014. Sua extradição foi finalmente definida no mês passado, depois de vários recursos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pretende repatriar R$ 496 mil apreendidos com Pizzolatto na Itália. Janot também quer cobrar de Pizzolatto R$ 170 mil por despesas no processo de extradição. Pelo mesmo motivo, o governo deve cobrar R$ 439 mil. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o impacto da extradição de Henrique Pizzolatto. Há 5 meses, quando ainda estava preso na Itália à espera da extradição para o Brasil, o mensaleiro condenado Henrique Pizzolatto recebeu na cadeia a visita de um senador italiano, Carlo Giovanardi. Na conversa com esse senador, Pizzolatto disse uma frase em timbre dramático. Ele declarou que preferia morrer a ter que cumprir pena por anos numa cadeia brasileira. Hoje, vivinho da Silva, Pizzolatto cruzou os portões da penitenciária da Papuda, em Brasília. É a mesma cadeia que abrigou a cúpula do PT logo depois do julgamento do mensalão. Isso é uma notícia extraordinária. Ainda não inventaram uma forma mais eficaz de reduzir a criminalidade do que punir os criminosos. Ao trazer o fugitivo Pizzolatto de volta para o Brasil, o Estado brasileiro deu um sinal de vitalidade. É como disse o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ficou demonstrado que as sentenças judiciais valem além das fronteiras nacionais. Isso se aplica aos criminosos e também ao dinheiro sujo enviado para o exterior. O STF acaba de pedir a repatriação dos mais de 9 milhões de reais que continuam depositados nas contas que Eduardo Cunha jura que não abriu na Suíça. Depois que os estados, os países passaram a contribuir entre si, a colaborar entre si, o mundo dos criminosos se tornou um mundo de vidro. Mas atenção, a despeito de todos esses avanços, convém não exagerar nas comemorações. A Lava Jato está aí a nos informar que, nessa matéria de crime, o Brasil ainda é um país por fazer, ainda é uma cleptocracia. Mas para não estragar o clima, é possível dizer de uma forma positiva o que ainda falta fazer nessa matéria no Brasil. A boa notícia é que nos últimos anos a corrupção não aumentou no Brasil. Nós continuamos nos mesmos 100%. Boa noite. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, decretou segredo de justiça no inquérito que investiga o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por suspeita de receber dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras. Seriam 5 milhões de dólares em um contrato de navio sonda. Zavascki se baseou na lei sobre delação premiada que prevê o sigilo. O segredo de justiça não atinge o outro inquérito sobre o deputado e familiares. Nesse caso, a investigação trata das contas na Suíça. Procuradoria-Geral da República calcula que o Partido Progressista e Paulo Roberto Costa receberam quase 358 milhões de reais em propina no esquema de corrupção na Petrobras. Os documentos mostram que o dinheiro de propina servia para que o PP desse apoio e a sustentação política para manter Paulo Roberto na diretoria de abastecimento da Petrobras, cargo que ele ocupou entre 2004 e 2012. Em troca, Costa favorecia a legenda. A Procuradoria-Geral da República pede que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. O PP nega participação no esquema.
O advogado de Paulo Roberto Costa nega que seu cliente tenha recebido essa quantia. O tempo ficou bastante instável aqui em São Paulo e há previsão de pancadas fortes de chuva para a madrugada. E como será que fica o tempo no final de semana? Vamos à previsão com Luciana Magalhães. A frente fria que avança para o litoral muda a direção dos ventos que trazem mais umidade para São Paulo amanhã. Por isso, são esperadas pancadas de chuva em todas as áreas, com exceção da região de Campinas. Temperaturas mais amenas, com máxima amanhã de 29 graus em Marília. No centro-norte, máximas de 30 graus em Bauru e de 32 em São Carlos. E na faixa leste, o céu fica mais carregado, com chuva a qualquer hora, com exceção de Campinas, que terá máxima amanhã de 28 graus. Já em Santos, a máxima não deve passar dos 25 graus. Amanhã aqui na capital, período de céu nublado com garoa e máxima de 25. No domingo pode chover em qualquer momento do dia e a máxima cai para os 22. E a semana começa com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Máxima de 26 graus. México se prepara para a passagem do furacão Patrícia. Imagens feitas pela Estação Espacial Internacional mostram o olho do furacão. Com ventos de 325 km por hora, o furacão Patrícia, de categoria 5, já é o mais forte a passar pelo planeta e chegou agora à noite ao México. O furacão já provoca estragos nos Estados Unidos. No Texas já foram registradas chuvas e alagamentos. O segundo treino livre do Grande Prêmio do Texas foi cancelado por causa dos temporais. A seguir, acidente em rodovia mata 43 pessoas na França. E o grafite pelas ruas de São Paulo. Festival transforma laterais de prédios em uma verdadeira galeria a céu aberto. Quem aproveitou o feirão de fábrica do mês Chevrolet comprovou. Foi o melhor feirão de todos os tempos. Agora, reabriremos os portões trazendo uma condição inédita. Onix 1.4 pelo preço de 1.0. É isso aí, um carro 1.4 pelo preço de 1.0. Só R$ 39.990. E mais, Prisma, só R$ 39.890. Todos com taxa zero em até 36 vezes. Mas é só sábado e domingo na fábrica da GM. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Olhando assim, parece um simples cartão. Mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas. E assim, a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira crescendo com saúde. Manter a caderneta de vacinação das crianças atualizada é um compromisso de quem recebe o Bolsa Família. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Hoje no Todo Seu, tem os bastidores de uma peça de teatro, com José Armando Vanucci. Bate-papo irreverente e imperdível com um grande humorista. E ainda tem o som contagiante do grupo Oba Oba Samba House. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. E eu aqui te esperando, né? Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Acidente entre ônibus e caminhão deixa pelo menos 43 mortos na França, a maioria idosos. 4 vítimas estão gravemente feridas.
A batida foi hoje de manhã numa estrada perto de Bordeaux. O caminhão e o ônibus que levava 50 idosos numa excursão pegaram fogo depois de bater de frente. Algumas vítimas morreram queimadas. O acidente é o mais grave numa estrada francesa desde 1982, quando uma batida entre dois ônibus matou 53 pessoas. Polícia sueca afirma que jovem de 21 anos, que ontem matou 2 pessoas em escola, agiu motivado por racismo. De acordo com a polícia, as buscas no apartamento do assassino encontraram indícios de que ele teria cometido o crime por motivação racista. As autoridades afirmaram ainda que o modo pelo qual ele escolheu e executou as vítimas também são característicos de um crime de discriminação. O agressor invadiu ontem uma escola no sul da Suécia e matou um professor e um aluno, além de esfaquear outros estudantes e funcionários. O assassino foi baleado pela polícia e morreu no hospital. Domingo, dia 25, completam-se 40 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog em plena ditadura militar. Sua morte numa cela do quartel-general do 2º Exército, no Ibirapuera, gerou uma comoção que fez a sociedade civil se unir e lutar pela volta da democracia num ato ecumênico na Sé. Para lembrar dessa história, haverá um grande evento na tarde deste domingo, na mesma Praça da Sé. Faz 40 anos que a foto em que Vlado aparece pendurado pelo pescoço foi apresentada pelos órgãos de repressão para justificar a versão de suicídio em 1975. Só em 2013, o atestado de óbito foi corrigido. Por ordem da Justiça, reconheceu que a morte foi causada por tortura durante interrogatório nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Um concerto em agosto passado, comandado pelo maestro João Carlos Martins, deu início às homenagens à memória do jornalista. No domingo 25, dia da morte de Vlado, a Catedral da Sé vai receber uma celebração com representantes de várias religiões e também uma performance musical com 800 vozes. São cantores de 30 corais de São Paulo que vão se misturar ao público para apresentar canções que resgatam os valores da democracia e da paz. E isso no mesmo lugar onde 40 anos atrás, um grande ato marcou o início da queda da ditadura militar. Em 31 de outubro, 6 dias depois do assassinato do jornalista, 8.000 pessoas se reuniram na Praça da Sé, enfrentaram o medo e o cerco militar numa manifestação contra a tirania do regime. Os historiadores marcam aquela data como o início do processo de redemocratização do Brasil. Depois, lá na frente, vem direta já, mas a semente foi plantada ali. A ideia do ato é fazer essa lembrança de uma forma alegre, de uma forma com criatividade, com luz, com uma coisa inspiradora. Mas não sem deixar de, junto com isso, fazer as denúncias que devem ser feitas, né? Pelo 6º mês seguido, o Brasil registrou o fechamento de vagas formais de emprego. De acordo com dados divulgados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram perdidas 95.000 vagas em setembro. É o pior resultado da série histórica, que começou em 1992. De acordo com os números do governo, o setor de serviços foi responsável pelo maior corte de vagas no mês passado. No acumulado dos 9 primeiros meses deste ano, ainda segundo dados oficiais, foram fechados mais de 657.000 postos com carteira assinada. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ontem, a gente soube que a taxa de desemprego nas maiores cidades do país foi para 7,6%. O Brasil já teve taxas piores, de 10% e mais, até meados da década passada. O problema é que a gente está voltando rapidamente para lá, para aquele momento em que o país saía da crise dos anos 2001, 2003, mas ainda não criava emprego suficiente. As previsões para o ano que vem são de desemprego de 9% a 10% na média do ano. Neste 2015, a gente deve fechar com um desemprego médio de 7%. Sim, a coisa está piorando rápido. A renda do trabalho das famílias, na média, caiu 5% sobre o ano passado, já descontada a inflação. Desde o século passado, não havia um aumento tão grande de gente à procura de emprego nas 6 maiores metrópoles do país.
Em um ano, o aumento foi de 56%. São mais 670 mil pessoas procurando emprego sem conseguir. Antes, o maior aumento registrado de gente desempregada tinha sido de 22%, lá em 2003. Isso foi o que a gente soube ontem, como eu disse, pela pesquisa do IBGE. Como a gente acabou de ver, faz mais de uma década que tanta gente não perdia emprego com carteira assinada no Brasil, segundo os dados do Ministério do Trabalho. Quando o desemprego vai começar a cair? Vai demorar mais que a crise econômica. Em geral, a economia começa a recuperar o nível de emprego depois que sai de uma crise, depois que voltam os investimentos e a necessidade de ampliar a capacidade produtiva, que agora está muito ociosa. Para que os investimentos voltem, é preciso também que as empresas fiquem mais confiantes no país. Isso também depende do governo colocar as contas em ordem e que seja capaz de investir um pouco, ele também. E que não exista medo de mais impostos e mais altas loucas do dólar, por exemplo. Enfim, é preciso alguma previsibilidade e uma mãozinha dos investimentos públicos. Por enquanto, isso está em falta. Boa noite. A região central de São Paulo ganhou uma galeria de arte a céu aberto. São 8 murais gigantes que estão mudando a paisagem e fazem parte do Festival Internacional de Arte de Rua. Tem muita gente quebrando o pescoço pelo centro de São Paulo. No bom sentido, claro. É que a curiosidade tem feito o pessoal olhar para cima, tirar fotos dos desenhos gigantes que estão sendo feitos nos muros dos prédios na região do Lago do Arouche. Lindo, maravilhoso, é arte, né? Tudo em nome da arte. Desenhar a 40 metros de altura. O pessoal ali no chão não consegue perceber, mas cada ponto do desenho tem muitos detalhes. Tem um pouquinho de adrenalina nesse ofício de artista. Agora, esse aqui é um dos maiores painéis deste festival. Tem 40 metros de altura em uma das áreas mais degradadas do centro. Esse é um jeito, uma forma de deixar São Paulo mais alegre, colorida. Muito cinza, dá uma mudada na coisa, assim, é bem legal. É, na energia, com certeza. Ao todo, são 18 artistas brasileiros e estrangeiros que aqui trabalham em duplas. A primeira edição do festival Obra vai até domingo, com previsão de várias atividades paralelas. Segundo a organizadora do evento, os moradores dos prédios concordaram que os desenhos fiquem expostos por pelo menos um ano e não cobraram nada por isso. São Paulo é a meca da arte de rua hoje, tem muita arte, muito grafite espalhado por todos os bairros, mas a gente ainda não tem a cultura de pintar grandes murais, né? Murais de larga escala como a gente está fazendo aqui. Quem for ao centro terá a oportunidade de ver grandes nomes do grafite mundial, transformando o Lago do Arouche em galeria céu aberto. O Espeto se dedica ao mural da Fênix, para lembrar que sempre há tempo de fazer o belo renascer. As pessoas te inspiram a fazer a arte e você devolve a elas, sabe? É um presente para a cidade. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Nós voltaremos na segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Logo mais 11h30 da noite em Vida de Atleta. Mauro Galera vira jogador de polo por um dia. Assista agora, Todo Seu.